volta com o Jogo do Poder, recebendo hoje o líder do PMDB na Câmara dos Deputados, deputado Leonardo Pisciani, contando com a presença do jornalista Walter Diogo. Deputado Leonardo Pisciani, essa semana o presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, foi à CPI da Petrobras prestar esclarecimentos. Falou por quase 1h, 55 minutos, e foi bastante apoiado, aplaudido e louvado até pelos parlamentares. Na verdade, houve mais, digamos, elogios e felicitações pelo desempenho dele do que um questionamento mais duro sobre qualquer suspeição que pudesse haver ou que exista em relação a ele. Eu queria saber, o senhor acha que a palavra de Eduardo Cunha foi convincente, ou seja, o que disse o deputado Eduardo Cunha diante dos membros da CPI da Petrobras foi algo absolutamente convincente e que, de certa maneira, esclarece o papel dele diante dessas acusações? Olha, eu creio que o deputado Eduardo Cunha tenha conseguido esclarecer de forma muito contundente, de forma muito precisa, as acusações que são feitas e que embasam o pedido de abertura de inquérito contra ele. Ele fez uma exposição, como você disse, aí, pouco mais de 50 minutos, mas que não foi um discurso político, um discurso de defesa. Ele fez um debate técnico, uma apresentação técnica sobre a petição que embasa o pedido de abertura de inquérito. Então ele relatou cada um dos pontos em que se fundava aquela petição e rebateu, né, com documentos, com fatos e com a própria construção da conjuntura dos fatos a cada uma das acusações. Por isso, me parece que houveram poucos questionamentos e uma demonstração de confiança institucional por parte da Casa. Isso demonstra que, apesar do pedido de abertura de inquérito contra o presidente da Câmara dos Deputados, a Câmara dos Deputados tem, até aqui, a total confiança na condução do presidente Eduardo Cunha. O que eu creio que seja necessário para que a gente não agrave uma crise institucional, para que as coisas não... que o Ministério Público e a Polícia Federal possam rapidamente concluir este inquérito, verificando a existência ou não de indícios e provas que justifiquem o oferecimento de denúncia ou que não justifiquem, portanto, levem ao arquivamento da investigação, do inquérito. Então, eu creio que a solução razoável para esse imbróglio seja a celeridade do inquérito. Deputado, o deputado Eduardo Cunha disse que a Procuradoria teria escolhido a quem atingir. Então, ele foi atingido porque havia um interesse político da área pública, da área do Ministério Público, de atingir. E eu vou um pouco mais longe. Eu acho que incluir o governador do Rio de Janeiro, incluir o governador do Acre, tal, parece que tem uma intenção de atingir determinados núcleos políticos do país. Eu li um paper do juiz Moro que ele me deu, e ele dizia lá que a investigação feita na Itália, que é onde ele está inspirado, conseguiu acabar com a democracia cristã e com o Partido Socialista, que ele disse que estavam contaminados por anos de corrupção e tal. O senhor acha que existe realmente dentro do Ministério Público essa intenção de atingir os partidos políticos para ver uma mudança no cenário político brasileiro? Porque o Cunha ontem deixou isso claro, disse, olha, isso foi escolhido a dedo às pessoas. Eu não faço esse julgamento, né, de acusar a instituição desse tipo de atitude. Acho que não cabe uma generalização dessa natureza. Mas a gente verifica alguns exageros de fato. E tenta-se criar, e alguns partidos políticos, por exemplo, tentam dizer que o
o financiamento eleitoral seria o grande pai da corrupção. Eu discordo plenamente disso. Primeiro o seguinte, vamos falar da Petrobras. É possível que alguns políticos tenham se envolvido, tenham recebido ajudas em suas campanhas provenientes ou induzidos por algumas desses agentes. Mas o roubo grande foi feito pelos funcionários da Petrobras, de carreira, que ocupavam os cargos de diretoria e de gerente. Vamos lá, o gerente, o Pedro Barusco, que depois roubou, 10 anos, né? que só o que ele assumiu, e a CPI está indo atrás para ver se ele ainda não escondeu alguma outra conta no exterior, só o que ele entregou foi 100 milhões de dólares. O seu Paulo Roberto Costa, outros tantos bilhões. O outro não fez delação premiada, o seu Duque, mas se suspeita, e se tem até a própria denúncia do Barusco, que ele tem contas também no exterior e que a CPI está indo atrás para identificar. Então o roubo grande não tinha nada a ver com financiamento eleitoral, era roubo mesmo praticado por Eles não tinham delegação de nenhum partido para roubar. E na Itália, só um dado rápido, Walter, dentro da sua colocação, a Itália, durante a operação, no período da Operação Mãos Limpas, o financiamento eleitoral era público. E aí se chegou à conclusão que havia uma corrosão de corrupção dentro dos partidos, dentro das instituições daquele país que tinha o financiamento público. O senhor fez aí enfim, isentou a instituição, o Ministério Público, de uma ação política coordenada, mas eu queria restringir a minha pergunta, não falando mais de maneira geral do MP, falando da atuação do procurador Rodrigo Janot, que tem sido muito acusado. Muitos deputados querem, inclusive, abrir uma investigação para saber, quebrar o sigilo telefônico dele, para saber se ele teve contato com o ministro da Justiça, ministro Cardoso. Ou seja, o senhor tem algum tipo de suspeição específica, suspeição essa já amplificada pelo próprio deputado Eduardo Cunha e por outros parlamentares do PMDB, em relação à atuação do Procurador-Geral Rodrigo Janot? Não, eu, da mesma forma, não faço esse julgamento. Eu acho que o procurador pode ter, em muitos dos casos, se equivocado. Não diria que ele agiu por má fé. Não faço a mesma acusação que alguns... Ele está em reeleição, estaria, digamos, se movimentando com vistas da reeleição em campanha? Não, eu não faço essa afirmação que alguns colegas de parlamento, inclusive o presidente da Câmara, fazem. Até porque não tem elementos para fazer. Se os tivesse, eu assim faria. Mas o que eu acho é que o procurador pode ter, em muitos dos casos, se equivocado. E usado indícios que mais parecem ilações do que propriamente indícios. Talvez tenha sido um equívoco na condução. Por isso que eu defendo a celeridade na conclusão dos inquéritos. E depois, aqueles que que o inquérito comprovar que não tinham envolvimento, é preciso também que o procurador, que o Ministério Público, que a polícia tenham... O deputado é jovem, viu? Mas ele é muito moderado. Eu acho que é equilibrado. Mas eu vou deixar uma outra pergunta. Eu vou fazer um outro intervalo, mas eu vou deixar uma pergunta. O senhor acha que, em alguma medida, possa ter havido uma interferência do Palácio do Planalto nas decisões do procurador? O senhor responde logo após o nosso intervalo.